Queridos, deixa eu fazer uma pergunta a você. O que é de mais precioso você tem na vida? Eu sei que você tem muita coisa, ou muitas coisas. E tudo que você tem vale muito para você. Você ama, você cuida bem. Faça uma lista de 10 coisas na sua vida que é essencial para ti, que você ama, que é precioso para você. 10 itens na sua lista. Você passa um X em 5, resta 5. Tem 5 coisas essenciais na sua vida, 5 prioridades. Dentro desses 5 itens, tira 2. O negócio vai afunilando. Eram 10 menos 5 ficou 5, menos 3 restam 2. Dentro desses 2, para qual você dará prioridade? Nós vamos ler a nossa Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Vai ser projetado aqui, Atos, capítulo 5. Mas você fique à vontade, talvez você queira acompanhar a leitura ou fazer a leitura aí pela sua Bíblia. Seja ela impressa ou digital, não se preocupe quanto a isso, não haverá problemas. E na lista dos 2 itens aí, você eliminou um, restou qual? Eram 10, caíram 5, caíram 3, ficaram 2 e agora resta 1. Se apertar mais um pouco, fica mais difícil ainda, né? Mas vamos lá. Atos capítulo 5, versículos 41 e 42. Em tempos de dificuldades, em tempos de aflições, em tempos de choro, eu quero lhe dizer uma coisa. Valorize a sua fé. Na minha lista dos meus 10 itens, eu fui riscando, ficou eu e Deus. Eu e a minha fé. E em cima disso, nós vamos ler esse texto, esses 2 últimos versículos do capítulo 5, 41 e 42. E nós vamos falar sobre valorize a sua fé. 41, vamos lá? Retiraram-se, pois, e todos os dias valorize a sua fé. Aparentemente isso não tem nada a ver com esse texto. Mas eu vou fazer um apanhado dele para talvez ajudar você a entender o que Deus colocou no meu coração para transmitir a você nessa noite. Esta narrativa inicia no capítulo 3, quando 2 dos líderes da igreja primitiva estavam indo ao templo para orar, mais ou menos 3 da tarde. E no meio desse trajeto, Deus usou a vida daqueles 2 homens para operar algo extraordinário, uma cura miraculosa na vida de um homem que há 40 anos não sabia o que era andar com as suas pernas. E por causa disso, aqueles 2 líderes da igreja foram levados à presença das autoridades
do seu tempo. E aqueles homens tiveram que responder algumas questões. Como se não bastasse, eles foram presos, foram encarcerados. E um anjo do Senhor foi lá no templo e retirou-os de lá e mandou eles irem ensinar, irem pregar, irem falar daquilo que eles tinham ouvido e visto. E eles foram. Pregaram, ensinaram, foram captados novamente e foram chicoteados. Foram executados em praça pública com varas, diga-se de passagem. E aqui finaliza essa narrativa. No capítulo 5, finaliza a narrativa que iniciou no capítulo 3. Por causa do nome de Jesus, por causa da obediência a Jesus, por causa da fé que eles tinham em Jesus, eles passaram por tudo isso. O versículo 41 diz que, retirando-se da presença das autoridades, saíram cheios de alegria por terem sido dignos de passarem por aquela afronta por causa do nome de Jesus. O que esses homens tinham? O que esses homens não negaram? Eles tinham fé. O que eles não negaram? A fé deles, que eles tinham. O que eles mais valorizaram? A fé que eles tinham. Vamos voltar à vida desses homens há 3 anos atrás. Quem eles eram? Pessoas anônimas. O que eles faziam? Trabalhavam para si próprios, porém não tinham envolvimento com pessoas, com auditórios, com plateias e com multidões. Trabalhavam no seu anonimato. Realizavam as suas tarefas sem chamar a atenção de quem quer que seja. Chegou na vida deles um moço desconhecido, um jovem mestre, e chamou-os pelo nome, de um por um, e deu a eles um novo sentido na vida, uma nova proposta de vida. Deu a eles um objetivo, um foco, e capacitou cada um deles para conquistarem o objetivo, andando no foco que agora lhes eram compartilhados. Esse jovem mestre os ensinou por 3 anos. Teve um fim catastrófico aos olhos da humanidade, porque foi morto, pendurado em uma cruz, para quem se dizia Deus, para quem operou grandes milagres, para quem teve poder e autoridade para fazer cegos verem novamente, para fazer aleijados andarem, para ressuscitar defuntos, morreu pendurado em uma cruz. Um fim catastrófico aos olhos da humanidade, para quem se dizia Deus.
mas teve um ressurgimento milagroso, trazendo consigo e para os seus discípulos, para os seus apóstolos, de volta a alegria e a sensatez que ele tinha comunicado a eles lá no princípio, quando os chamou pelo nome, de um a um. E no dia do seu retorno para o céu, aquele jovem mestre disse para eles que eles iriam serem revestidos com o poder do alto, com a finalidade de cada um deles serem testemunhas. Onde eles estavam, que era Jerusalém, depois, nas cidades mais próximas, que era Judeia, depois, um pouquinho mais distante, que era Samaria, e até os confins da terra, conforme os dias fossem passando, eles deveriam irem avançando. E aquele jovem mestre retorna para sua casa, para o céu, e deixou aqueles homens capacitados e revestidos com o poder do alto para completarem a obra que o jovem mestre tinha iniciado na vida deles e na vida da comunidade. Esse jovem mestre é Jesus, que conviveu com esses homens na terra durante 3 anos, ensinando-os e ensinou fazendo. Aqueles homens aprenderam vendo Jesus fazer e aprenderam ouvindo Jesus falar. E aqui estão 2 desses homens que receberam poder e autoridade para testemunhar de Jesus por onde eles andassem, onde eles estivessem, em quaisquer lugares. Estão eles sendo inquiridos, sendo arguidos, sendo interrogados por uma grande comunidade, por pessoas poderosas do seu tempo. E eles responderam, não como aquelas autoridades queriam. Eles responderam como Jesus quis que fosse respondido. Porque eles julgaram, versículo 41, que eles tinham recebido a graça, o poder e a autoridade de serem injuriados, de serem espancados por causa do nome de Jesus. Antes eles não tinham essas coisas. Antes eles viviam na calmaria, na tranquilidade, porém no anonimato. Antes sequer alguém procurava saber deles. Antes sequer alguém mencionava o nome deles. Antes sequer eles eram vistos. Agora eles estão estampados. Se fosse em nossos dias, nas manchetes dos principais jornais do mundo, e todos os telejornais noticiavam alguns episódios em relação à vida deles. Se tornou notório, se tornou visível. Não se podia omitir o que eles faziam. Eles viram Jesus morrer na cruz. Assim como nós estamos nos vendo. Simplesmente por causa da missão que Deus, o Pai, tinha entregado a Jesus, o Filho. Jesus foi para a cruz. A missão que Deus entregou, Deus, o Pai, entregou a Jesus, o Filho, Jesus completou e disse para eles, agora vocês vão continuar fazendo. E eles estão firmes. Os dias eram difíceis. A perseguição era tamanha. As adversidades eram cada vez uma maior que outra.
porém eles valorizavam uma coisa na vida deles. O que eles valorizavam? A fé. Quando eu pedi para alguém listar 10 itens, quem listou o primeiro item? Família. Me dê um sinal. Não é a sua prioridade, família. Quem listou o primeiro item? Trabalho. Não é trabalho a sua prioridade. Quem listou na sua lista o primeiro item? Deus. 1, 2, 3, 4, 5, vários irmãos. Qual o primeiro item você riscou do seu... Quais os primeiros 5 itens você riscou da sua lista? Quais os seus 2 últimos itens ficaram? Provavelmente ficou o seu primeiro listado, que foi Deus, e o segundo, provavelmente, deve ter ficado a sua família. Eu estou supondo que provavelmente deve ter ficado Deus e a sua família. É uma suposição minha, embora foi você quem listou e é você quem sabe. Então, queridos, olhe aqui. Esses homens que receberam o nome de Pedro e João foram 2 líderes. Não eram eles os únicos. Eles eram 2 dos 12 líderes da igreja primitiva. Quando a gente refere a esse nome, igreja primitiva, a primeira igreja da época cristã, desde que Jesus veio à Terra. Qual era a prioridade deles aqui? Dá para perceber? Antes eles tinham algumas coisas. Era a prioridade deles. A partir do momento que eles foram chamados para estar com Jesus, para andar com Jesus, percebe que as prioridades deles passou por reforma, passou por mudança. Alguma coisa na vida deles mudou, ou algumas coisas. Talvez aquilo que era prioridade antes caiu, não é mais prioridade agora. Olhem o que eles estão priorizando. 2 coisas: a fé e a obediência. Priorizando a fé em Cristo. E por ter fé em Cristo, eles obedeciam aquilo que Cristo lhes havia mandado que eles fizessem. Na vida deles antes, jamais alguém iria injuriá-los. Jamais alguém iria levantar a voz para falar com eles. Jamais alguém iria levantar o braço para, a não ser para cumprimentá-los, próximos ou distantes. Mas olhem como eles valorizaram a fé. Depois de apanharem, serem presos, ameaçados, com grandes ameaças, com fortes ameaças, eles julgaram com grande alegria de serem dignos de sofrer pelo nome de Cristo. Provavelmente, amados, nós teríamos dificuldades, de posicionar-nos desta forma. Provavelmente nós teríamos dificuldade. Provavelmente nós diríamos: não precisamos disso. A nossa vida, na sua originalidade, lá no princípio, nós nunca precisamos passar por isso. É muito vexame,
é muita exposição, é muita cobrança, é muita responsabilidade, é muito tudo e privilégios nada. A lista de não é maior do que a de sim. Nós somos rejeitados pela nossa casa, nós somos rejeitados pela sociedade, somos rejeitados por todas as pessoas. Nós nos tornamos escória, nos tornamos lixo, nos tornamos esterco, nos tornamos adubo. As pessoas já nos olham com olhares desprezíveis quando nós aproximamos delas. Nós somos desvalorizados por pessoas que talvez sejam tão simples quanto nós. Mas pelo fato de nós crermos e obedecermos a Jesus, somos reportados como ninguém. Talvez nós julgamos que isso é humilhante demais para nós. Talvez nós julgamos que não precisamos disso, que antes de Cristo entrar em nossas vidas, nós tínhamos um padrão de vida que nós iríamos onde nós queríamos, faríamos o que nós gostávamos de fazer e não havia alguns porquês para não fazermos isso. A vida desses homens aqui também era assim. Antes de Jesus entrar na vida deles, talvez eles se comportavam bem diferente do comportamento do momento. Mas quando Cristo entrou na vida deles, houve uma mudança. Alguma coisa mudou na vida deles e provavelmente as prioridades. Não estou eu aqui supondo que você deve, não, jamais. Até porque o propósito da minha fala aqui é que você valorize a sua fé. Mesmo em meio a adversidades e adversidades, problemas e mais problemas, situações contrárias àquilo que nós gostaríamos que fosse. Valorize a sua fé. A sua fé é a coisa mais importante que você tem. A sua fé é aquela que ninguém toma de você. A sua fé é como sabedoria. A sabedoria que você tem, onde você está, ela está presente. As pessoas podem roubar de você, de todos nós, o nosso dinheiro, podem nos tirar até mesmo a própria vida, mas não nos tira a nossa fé, quando ela está firmada em Cristo. Quando ela está firmada na rocha. Quando ela está alicerçada naquele que a colocou dentro de nós. Então eles saíram da presença dos seus opressores. Não saíram chorando, não saíram tristes e nem reclamando. Pelo contrário, saíram alegres, porque julgaram serem dignos de sofrerem por causa do nome de Jesus. Que vida esses homens tinham. Que fé esses homens expressaram. Gratidão por serem cristãos. Gratidão por serem dignos de sofrerem calúnias, injúrias, difamações e até mesmo de serem espancados por causa do nome de Jesus. No livro de Apocalipse, nos primeiros capítulos, nós encontramos 7 cartas destinadas a 7 igrejas em 7 cidades. E em uma dessas cartas está destinada à cidade de Esmirna. Lá em Esmirna, havia um homem por nome de Policarpo. Esse Policarpo era um senhor que tinha ou desfrutava de um bom testemunho da comunidade. Ele era um senhor idoso.
provavelmente acima dos 80. Ficou conhecido como Policarpo de Esmirna. Aos 85 anos, ele conheceu o Evangelho. O Evangelho chegou a ele. Ele tinha 85 anos de idade. Como ele tinha um bom testemunho da comunidade, todo mundo olhava para ele e via nele um homem justo, um homem íntegro. E agora ele se converteu e por causa da conversão, ele está levando muitas pessoas a Jesus. As autoridades da cidade começaram a persegui-lo, começaram a fazer com ele assim como haviam feito aos apóstolos anteriormente. E disseram para ele que ele havia de negar a fé ou então seria jogado em uma fornalha abrasadora. E marcou o dia e deu para ele o prazo determinado. Ou você desfaz da sua fé em praça pública, dizendo que esse negócio de crente, de crer em Jesus e seguir a Jesus é furada, ou você vai ser queimado diante de toda a plateia. Deram a ele o prazo estipulado. E no dia certo, ele reuniu as pessoas e todo mundo lá olhando para ele, na expectativa de que ele dissesse: não vou mais ser cristão, não vale a pena. Aquele senhor de cabelos longos e barbas brancas fez o seguinte pronunciamento: eu vivi 85 anos da minha vida longe de Jesus, sem conhecer a Jesus, sem conhecer o amor de Jesus e sem desfrutar do perdão de Jesus. Jesus foi o homem que nunca me fez mal na vida, quando as minhas atitudes sempre foram dignas de castigo. Hoje que eu conhecia Jesus e que eu amo Jesus e sei que Ele me perdoou de todos os meus pecados, eu não retroagirei da minha fé. Pelo contrário, eu digo a todos vocês, vale a pena ser crente, vale a pena seguir a Jesus, vale a pena ser fiel. A fornalha já estava quente, abrasadora. Porque se ele dissesse não, a fornalha seria apagada. Mas como ele começou discursando, falando que não voltaria atrás da sua decisão, jogaram mais lenha na fogueira. E sabe de uma coisa? Pegaram Policarpo e começaram a levar. Abraçaram ele assim, então as costas dele foi no rumo da fornalha. E cortaram a língua, e os dois cortaram a língua de Policarpo para ele parar de falar. E sabe de uma coisa? Como ele não poderia parar de falar, ele apontava para o alto e fazia assim, dando sinal de positivo. Em outras palavras, está dizendo, vale a pena sofrer por Jesus. Vale a pena. Não voltem atrás. Valorizem a fé que vocês têm. Quem deu a fé foi Jesus. Valorize ela. E assim Policarpo foi jogado dentro da fornalha. Ele morreu ali, mas a fé dele foi usada para a salvação de todas aquelas pessoas que viram nas pegadas dos agressores de Policarpo pingos de sangue que caíam da sua boca. Ele não conseguia falar, mas ele acenava para a multidão, dando tchau para eles, apontava para o céu e com o dedo fazia sinal de positivo. Vale a pena sofrer por Jesus. Guarde a sua fé, valorize ela. Não cabe a mim desqualificar você por nada, jamais. Mas cabe a mim exortar você a valorizar a sua fé. Quando tudo diz não, quando todas as circunstâncias podem apontar ou convergir para você abandonar a sua fé, se posicione de forma tal a valorizar a sua fé. Lembre, Jesus morreu para que você tivesse vida, para que você e eu, para que eu e você. Versículo 42, nós terminamos aqui. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eles tinham sido presos e espancados
e tinham sido orientados a não mais falar de Jesus. Eles tinham sido ameaçados para não mais falar de Jesus. Só que ao invés de não falar, eles fizeram o contrário das ameaças. As ameaças eram encurralando eles para eles não falarem. Eles falavam cada vez mais, com mais coragem, com mais força, com mais ousadia, com mais amor e com mais intrepidez. Falavam cada dia mais de Jesus, do seu amor, do seu poder, do seu perdão e da sua graça restauradora. Versículo 42. De todos os dias, no templo e de casa em casa. A ordem que o texto nos coloca no templo, que nós chamamos de igreja. Mas eles não ficaram restritos apenas ao templo. Estavam eles nas casas, todos os dias, de segunda a sábado. Domingo eles estavam no templo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado eles estavam nas casas. Fazendo o quê? Anunciando. Falando de Jesus. Mostrando nas Escrituras que Jesus era o Cristo, o Salvador do mundo. Às vezes passam umas ideias malucas na minha cabeça. Se levar para o lado humano, são maluquices. Se levar para o lado espiritual, não sei o que pode, como deveria ser qualificadas. Mas se tudo acontecer como a gente pensa, se tudo acontecesse, eu iria começar uma igreja. E era uma igreja sem templo. Uma igreja sem templo. Para muitos parece até um crime dizer isso. O templo é apenas um referencial. É apenas um lugar que nós usamos como ponto de encontro para juntos fazermos isso aqui. Mas o problema da igreja com o templo é que o templo limita, o templo bloqueia, o templo separa. Se não for muito bem gerida na cabeça dos membros essa ideia. Eu não vou à igreja. Não sou de igreja nenhuma. Não gosto de igreja. Tem tanto tempo que eu não piso dentro de uma igreja. A igreja somos nós. E na minha cabeça, a igreja deve se reunir nas casas. Na minha cabeça, durante toda a semana, a igreja era para estar se reunindo em pequenos grupos nos lares. De crente ou não, mas era necessário. Aí eu levo para o lado humano, isso é maluquice da minha cabeça. Aí se eu levo para o lado espiritual, esse é o plano de Deus, no templo e de casa em casa. Que tal se você começasse a me ajudar a partir de agora? Pastor, eu vou reunir na minha casa, lá com os meus familiares, vou convidar um amigo. Ah, pastor, mas nessa época de isolamento social não pode. Tudo bem, meu irmão, não pode. Mas quando terminar o isolamento social, o que nós vamos fazer? Terminando a pandemia, terminando o isolamento social, nós vamos continuar como nós estamos? Quantas outras pessoas precisam conhecer a Jesus e ter fé em Jesus? O que nós vamos fazer com tudo isso? Quais são os ensinamentos que esta pandemia está nos trazendo? Eles não cessavam de ensinar, não cessavam de falar de Jesus o Cristo. Aí você me diz, pastor, mas eu trabalho. Tudo bem. Você não quis estudar? A sua mãe te mandava, meu filho vai estudar, meu filho vai para a escola. Você não quis estudar, agora tem que trabalhar, ou é só você que trabalha? Eu também trabalho. Você trabalha.
Você já imaginou se não tivesse trabalhadores? Nós iríamos comer o quê? Se não há trabalhadores? Se todo mundo fosse patrão, o que nós iríamos fazer? Então, amados, é dentro da nossa realidade. É questão de nós fazermos uma organização em duas coisas. Primeiro, na nossa cabeça. Segundo, no papel. Nós vamos conseguir chegar lá. Valorize a sua fé. Coloque-a em prática, em exercício. Deposite-a em Cristo Jesus. E deixe Ele dar o direcionamento para você, em todos os sentidos da sua vida. Amém? Jesus fez todos os investimentos dele em nós, a igreja. Agora é o tempo de nós, igreja, darmos retorno aos investimentos de Jesus. Que tipo de retorno Jesus espera de nós, como igreja? Que tipo de retorno Jesus espera de nós, como indivíduo? São duas perguntinhas para nós pensarmos. Se você levar para sua casa, meu querido, preste bem atenção nisso. Se você levar para sua casa, que você precisa valorizar a sua fé, jamais abrir mão dela, em hipótese alguma, independente das circunstâncias, e levar que Jesus fez, todos os investimentos de Jesus foi em você, na sua vida, e que você precisa produzir fruto, dar a Jesus um retorno, uma resposta do investimento dele na sua vida, eu acertei o meu alvo. O meu objetivo foi alcançado. E por isso nós vamos orar nesta hora. Se for possível, você colocar a mão aí no seu coração, para nós orarmos juntos. Faça, por favor. Senhor Deus, nós tínhamos uma vida antes de Jesus entrar em nossos corações. E a partir do momento que Jesus entrou em nossas vidas, em nossos corações, algumas coisas mudaram, mas ainda há muitas coisas que necessitam de mudança. Senhor Deus, nós reconhecemos quem somos nós e quem és Tu. Senhor Deus, nós reconhecemos que o Senhor fez grandes investimentos em nossas vidas. E que o foco de Jesus, o objetivo de Jesus foi simplesmente a vida humana, para que ela voltasse ao padrão do Senhor. Portanto, aqui estamos nós. Nós precisamos responder aos seus investimentos. Nós precisamos produzir um fruto de tudo aquilo que o Senhor fez em nós e fez por nós. E a primeira coisa que nós queremos colocar, Senhor, é a nossa fé. Porque essa fé que tem dentro de nós, ela não foi produzida por nós mesmos. Ela é produzida pela graça do Senhor, pela ação do Senhor em nós. Portanto, em nome de Jesus, abramos os nossos olhos para nós valorizarmos a nossa fé. Para que assim como esses dois líderes da igreja foram grandemente usados pelo poder do Senhor, também nós sejamos. Para que assim como o Senhor operou na vida daquela comunidade através desses dois homens, também opere na comunidade em que esta igreja está inserida. Para que o Senhor fale a nós e através de nós, a todas as pessoas com quem nós convivermos. Limpa-nos por completo. Ajuda-nos nas nossas fraquezas e dificuldades. E ensina-nos a obedecer a Tua palavra, para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te proteja, te livre do mal e conduza a tua vida no caminho reto, no caminho plano, no caminho da graça, da glória e da bênção em nome de Jesus. Amém.
Deus os abençoe, tenha uma semana abençoada e seja produtiva a tua semana para a glória de Jesus. Deus os abençoe e até a próxima, se assim Deus permitir.